Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 9, dos versículos de 1 a 9. Lucas capítulo 9, nós temos aqui o envio dos discípulos, o envio de 12 discípulos para que saíssem e pregassem. O envio de quem? Quem eram os 12 discípulos ali, né? Pedro, Tiago, João, né? Bartolomeu, Filipe, Judas, o filho lá, Judas, filho de Alfeu, né? Os dois Judas, né? E tinha mais, então, eu contei uns 7 ou 8 até aqui, né? Tomé, que estava lá junto, né? E os 12, então, foram para pregar. É o início aqui de uma missão. E a missão do cristão, que é ser um discípulo, que faz discípulos, ela passa por isso. Tem que ir e pregar. Então eu gostaria que você ficasse com essa frase, com esta palavra na sua mente. A missão. E esta missão, ela ilustra toda a missão. Agora tu fez um trocadilho aqui, fez um trava-línguas. A missão que ilustra toda a missão. Tá? O discípulo ele vai recebendo ao longo da caminhada com Jesus, vai vivendo a agenda da sua igreja local, com diversas tarefas e diversas missões que são feitas em conjunto. E quando Jesus estava ensinando os apóstolos, dentro dessa agenda, ele colocou todos os discípulos para trabalhar numa missão, que é o texto que a gente vai ler. Só que antes de fazer isso, Jesus já tinha, no seu plano mestre de evangelismo, Jesus já tinha recrutado esses discípulos, Jesus já tinha os associado, Jesus já tinha transmitido coisas mais profundas para eles, Jesus já tinha dito coisas bem importantes e interessantes para esses discípulos, até que eles chegassem ao ponto de saírem e pregarem. Então, nesse momento, Jesus está delegando para os discípulos. Esses foram os princípios de Jesus. Alguns dos princípios. Ele recrutou, ele associou, ele então demonstrou com exemplos, ele ensinava a orar, mas ele orava na frente deles, e Jesus transmitiu coisas importantes e profundas para eles, até que Jesus agora faz o quê? Ele delegou. E uma das coisas que o pastor Lucas quer fazer muito com vocês é delegar coisas para vocês fazerem. E isto faz parte da nossa missão. Indo, caminhando e fazendo discípulos, nós chegamos então em Lucas 9, dos versos de 1 a 9, que diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço estas coisas? E procurava vê-lo. Amém? Como eu havia falado aqui, os discípulos então, depois de receberem os primeiros ensinos, agora têm uma delegação de Jesus para eles fazerem uma obra. Os discípulos foram estimulados a servir agora num ambiente que não era o seu. Inclusive, Jesus não estaria com eles. Jesus ficaria à parte deles e eles tinham que servir. Interessante que esta missão, ela foi uma missão bem singular. Missões como esta, aqui, elas são bem esporádicas.
não era uma missão que deveria ser constante, mas ela traria experiências para o trabalho do dia a dia de todo cristão, que deve ser, acima de qualquer coisa, um discípulo que faz discípulos. Então eu gostaria que você entendesse desse texto o seguinte: hoje, vocês, Igreja Batista da Rocha, 2 anos aqui, e vocês sabem que vocês têm uma grande missão aqui. Através desse texto, que Jesus envia 12 homens para a sua primeira missão, pense comigo, como entender a minha missão de vida como uma missão da vida. Aqui foi só uma missão da vida. Mas como entender a sua missão de vida como uma missão da vida? Essa pequena missão pode ilustrar muito sobre a nossa missão de vida, a qual nós, como igreja, temos de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, bem alinhado nos nossos corações, nas nossas mentes, a grande comissão. Ele nos enviou para sermos discípulos e fazermos discípulos. Como entender a minha missão de vida como uma missão da vida? Era apenas uma missão que eles fariam, a primeira. E ela pode nos dizer algo bem profundo sobre as nossas missões de vida, sobre como viver a missão de Cristo. Jesus manda, em primeiro lugar, praticar o evangelismo. Jesus manda praticar o evangelismo. Você pode praticar o evangelismo de diversas formas. Dizem assim, né, que a gente pode falar de Jesus até mesmo sem palavras. Sim, com as nossas ações, com as nossas atitudes, é certo que podemos falar. Mas tem momentos que precisamos falar. Tem momentos que precisa sair de nossos corações, os nossos lábios precisam proclamar o nome de Jesus. Isso é certo? Isto vale para todos, para o pastor, para mim, para você, seja qual for a sua atividade de vida. Jesus manda praticar o evangelismo. Os primeiros 5 versículos desta missão relembra a santa comissão do Senhor Jesus. Era uma missão urgente, deveria ser realizada com pressa. No caso ali, os 12 saindo, Jesus disse, saiam. Ele reuniu os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Era uma missão para ser feita com urgência. O Senhor lhes proporcionou o poder, que significa a capacidade para a tarefa. É Jesus quem nos capacita na sua missão. Tarefas inimaginadas para um homem comum, mas para quem recebe de Jesus a sua autoridade, até mesmo o mundo espiritual pode ser o campo de ação. A missão da sua vida vai passar pelo mundo espiritual. Você não faz só coisas terrenas. E Jesus te dá autoridade para que tu estejas adentrando ao mundo espiritual com esta autoridade, que é a capacitação para fazer coisas que tu não imaginas. Para fazer coisas que tu pensa assim, puxa, eu jamais poderia esperar que Deus iria me usar para falar de Jesus para alguém. Eu jamais poderia esperar que um colega meu iria me perguntar qual é o motivo de você ser diferente. E o teu colega te perguntou isso e você ficou impactado, porque você fez a diferença no meio do seu trabalho. Essa capacitação que o Senhor proporciona e deu ali, naquela missão, naquela simples missão da vida desses discípulos, Ele nos dá para nós vivermos a nossa missão de vida. E nós, como igreja, precisamos levar isso em consideração e relembrar todos os dias do poder e a autoridade que o Senhor nos dá para vivermos neste mundo e adentrar o mundo espiritual fazendo coisas que nós não imaginávamos que poderíamos fazer. Curar o físico e curar a alma, ambas são missões do cristão. O verso número 2 diz, e os enviou a pregar o reino de Deus, curar os enfermos. Nós somos pessoas, meus irmãos, diz nos Salmos, fala que tem palavras que curam, não é verdade? Palavras que curam, palavras que são
um remédio para os ossos. Alguns salmos dizem. Eu não me recordo aqui alguma referência, mas é verdade. A palavra nos declara isso. E aonde estão estas palavras hoje? Na minha e na tua vida. Nós somos pessoas que, com a nossa influência, com o nosso amor, com a nossa, não a nossa capacidade, com a capacidade do nosso Senhor em nossa vida, podemos curar pessoas. Por isso, meus irmãos, nesta missão da vida dos 12, nós aprendemos na nossa missão de vida que o Senhor, Ele nos chama para uma obra muito importante, a prática do evangelismo com essa noção do envio do Senhor. Vocês não são Igreja Batista da Rocha porque é mais uma igreja em Carlos Barbosa. Vocês estão em Carlos Barbosa e são Igreja Batista da Rocha com uma missão: ganhar este povo para Jesus. Mas tem outras igrejas? Tem, e que cresçam e que sejam muito felizes servindo a Jesus. Mas vocês têm uma missão clara e um foco definido. Vocês são a igreja do Senhor aqui para fazer a sua obra. Jesus elimina os pontos de distrações e os atrasos desnecessários. Na sua instrução, Jesus diz para os discípulos: olha, não quero que vocês se distraiam com nada. E nos versos 13 e 4, ele diz: olha, os equipamentos básicos de um viajante são desnecessários. Os equipamentos básicos de um viajante são desnecessários. Equipamento básico de uma viagem nossa, vamos prestar atenção em uma ilustração que eu vou fazer aqui. Quem aqui lota o seu porta-mala quando vai viajar? Quem faz isso? Eu me lembro que a minha mulher gostava de colocar muitas coisas nas nossas viagens. Nós tínhamos as crianças pequenas. E aí eu ficava reclamando: para que tanta coisa? Para que tanta coisa? Até que um dia eu aprendi a não reclamar mais da minha esposa. Porque o meu cunhado e a minha cunhada, eles foram nos visitar e o carro do meu cunhado era na época um Ford Fusion. Quem conhece o Ford Fusion? Você já viu o porta-mala do Ford Fusion? Já viu? O meu cunhado lotou o porta-mala com tanta coisa e ainda ficou faltando espaço numa banheirinha do neném. E eu olhei para ele carregando tanta coisa naquele porta-mala que eu disse: eu nunca mais reclamo da minha mulher. Como é que vocês podem levar tanta coisa numa viagem? Ele lotou um espaço. Olha, o Ford Fusion é um baita porta-mala. Lembra dos Landau? Parecia porta-mala de Landau. É tão grande que aquilo ali. Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha só, não levem nada pelo caminho. Nem um bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem túnica extra. Eliminem tudo que for desnecessário e tenham um foco. E fiquem firmes na missão. É muito interessante. Jesus diz: olha, tudo que um viajante leva, você não leva. Agora você está focado na missão. E nós precisamos de palavras de impacto como essa nas nossas vidas. Palavras de Jesus que mostram para mim e para você que somos cristãos num tempo em que hoje todo mundo explica o que nós devemos fazer. A mídia diz o que devemos fazer, os amigos dizem, a sociedade diz, o mundo dá uma contribuição tremenda para eu e você dizermos o que temos que nos vestir, o que temos que falar, o que temos que ouvir. E Jesus diz para vocês, diz para nós assim: olha, não leva nada disso que o mundo está dizendo. Siga a tua missão de vida. Entenderam quando eu disse? Como entender a minha vida, a minha missão de vida, com uma simples missão da vida desses 12 homens? Nós temos que voltar para nosso coração de igreja, nos voltar para nós mesmos e pensarmos: será que não estamos levando coisas desnecessárias na obra? Será que não estamos lotando o nosso Ford Fusion? Lotando o porta-mala com coisas que não precisam? O Senhor disse: não levem nada disso. Sempre existirão pessoas que nunca se tornarão discípulos. E então elas não devem ser, ou melhor, ter a nossa atenção de maneira mais específica. Jesus fala: olha só, na casa que vocês entrarem, fiquem ali até partirem.
tenham prioridade, falem do meu amor, mas se essas pessoas não querem ouvir, então vocês não devem perder tanto tempo assim. Tenham foco na missão de vocês. O próprio Senhor disse. Se essa pessoa te atrapalha, então até essa pessoa não vai estar contribuindo com a tua missão. Tempo e prioridades é o que Jesus nos ensina nesse texto. A obra de Deus, ela é preciosa. Ela é preciosa. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade como um testemunho contra elas. Era um costume que eles tinham. Pessoas que rejeitassem a mensagem não poderiam mais atrapalhar a missão. E muitas vezes é muito difícil para a gente discernir as pessoas que vão rejeitar. É muito difícil de discernir quem é que está atrapalhando. A gente dá muito tempo, às vezes, com conversas que não vão surtir nenhum efeito espiritual, que não vão surtir nenhum efeito benéfico para a obra de Deus. Então Jesus nos manda procurar a força no Senhor e discernir se vale a pena ou não discutir tanto sobre um determinado tema com alguma pessoa. Às vezes, a gente fica discutindo o que a nossa igreja é melhor do que a outra. Já aconteceu de vocês ouvirem isso? Não vocês, mas vocês ouvirem alguém falando isso? A nossa doutrina é melhor do que a outra. Conversas de trabalho, às vezes, ao invés de alguns cristãos serem influência no trabalho, eles são pessoas que não trazem nenhuma influência lá no seu trabalho, porque eles discutem com outros cristãos a sua moda de igreja, ao invés de estarem fazendo o que deveriam fazer, influenciando com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus manda praticar o evangelismo desta maneira, com o cuidado, com o discernimento, não levando o que não for necessário, entendendo, discernindo as pessoas e contribuindo com o seu evangelho com elas. E esse é o evangelismo que ele manda a gente praticar. Como entender a minha missão de vida como uma missão da vida? Os discípulos são obedientes à ordem. Grave isso no seu coração. Seja obediente à ordem. Obedeça. Obedeça aquilo que o Senhor está te mandando fazer nesse contexto de missão. O verso número 6 diz assim: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A igreja de Deus que cresce é a igreja que realmente faz o que Jesus manda. Faz o que Jesus manda. A igreja, eles foram pelos povoados. Se de uma conversa que eu e o Lucas tivemos lá, quando ele ainda estava no seminário, e se daquela conversa ele ficasse de braços cruzados e não tivesse saído da sua terra com a sua família e vindo a Carlos Barbosa, muito do que nós estamos vivendo hoje como igreja não se viveria. Porque ele poderia, vou fazer outras coisas antes, vou resolver outros assuntos antes, mas ele deu urgência a esta obra. E terminado o seu seminário lá no Pará, ele veio com a família e se instalou aqui. Foi como os discípulos, então eles saíram e foram obedientes a uma ordem de Deus. Aí não era mais um plano meu, um plano dele, uma estratégia dele, um planejamento estratégico meu, era uma obediência da família de vir e se instalar. E essa obediência faz toda a diferença. Por isso, como igreja, a gente precisa sempre valorizar aqueles que obedeceram primeiro, estiveram antes aqui, e nós viemos depois e devemos fazer o mesmo, continuar indo e fazendo o que o Senhor manda. Saíram e foram pelos povoados. Ele chegou no povoado de Carlos Barbosa. Vocês chegaram em Carlos Barbosa algum dia? Aliás, eu fiz essa pergunta na outra vez aqui, né? Quem se lembra que estava aqui? Quem daqui não é de Carlos Barbosa? Levanta a mão. Não é de Carlos Barbosa. Olha a minha pesquisa. Olha a minha pesquisa. Fica com a mão levantada, por favor. Bem alto, assim. Olha só. Quem não é nascido aqui? Muito bem. Muito bem. Alguns de vocês escolheram Carlos Barbosa porque ela era muito bonita, próspera,
também tranquila, ordeira, uma baita cidade para se viver. Quem é nascido aqui? Quem é nascido aqui? Vejam só. Então vocês nasceram aqui. Tem mais uns 20 lá dentro das crianças. Muito bem. De fato, né? Isso tem que ser muito bem registrado. Agora, essa oração do pastor aqui, e esse ministério fortalecido aqui, olha a nova geração de barbosenses, né? Assim, argentino, que vão impactar essa cidade. Agora vocês têm que ficar firmes e serem exemplo para eles, para que essas crianças façam toda a diferença nessa cidade. Vocês saíram de um lugar ali, tem um Chiru de Uruguaiana, né? Ah, bom, tá. Caxias. Mas olha, saiu de Caxias, né? Caxias também recebe um monte de gente, né? Os irmãos vieram de Santa Maria, né? De Santa Maria, né? Última morada, né? Isso é do Rio de Janeiro. Tá certo. Mais de longe ainda. Valoriza, olha o cara que veio de longe lá aqui, né? Obedeceu o Senhor e fazer a obra com vocês aqui, né? Então, o pastor Roosevelt me contou outro dia, tem um casal que é uma benção, estão indo para Carlos Barbosa. Eu, mas que alegria, que maravilha, estarão lá conosco, lá com a nossa igreja, que bênção. Então, quantos de nós fizemos isso? É preciso sair da zona de conforto e entrar em lugares, em novos povoados, que não são o nosso ambiente e levar a boa mensagem. Eu espero que vocês, com tudo que Carlos Barbosa tem dado de bom para vocês tenham sempre essa gratidão a Jesus e vão às pessoas, aos corações e falem do seu amor. Jesus não trouxe vocês aqui à toa ou porque era uma linda cidade da Serra Gaúcha. Jesus plantou vocês aqui com esta missão. Vocês são aqui os missionários. O Lucas é o pastor. Vocês todos são os missionários dessa terra, na plantação dessa igreja. Pregando o Evangelho, que significa levar as boas novas. De fato, falar em nome do nosso Senhor, levando a sua mensagem. A igreja faz uma programação, tem uma agenda segura para que os crentes vivam em uma comunidade, um ambiente seguro, tem um ambiente bacana para suas crianças, né? Tem um espaço bonito e que já está ficando pequeno, e graças a Deus por isso, e logo terão o desafio de uma mudança, e isso é sempre uma bênção. Mas, meus irmãos, os crentes não podem ficar só confinados buscando o seu conforto. Os crentes têm que buscar sempre ter uma cadeira a mais, e sempre tem que ter umas vazias, esperando quem vai chegar. Você tem que vir todo domingo, como nós oramos aqui na ministração musical, né? Todo domingo, com a expectativa de que vai vir aquela pessoa que você orou, vai sentar aqui. Vai ter lugar. E quando lotar, mais um horário de culto, e quando lotar, então um templo novo. Que grande bênção. Meus irmãos, fazendo curas em toda parte. O cristão deve ser uma pessoa que alivia e cura a alma das pessoas, como falava antes, com a sua palavra mansa, sua gentileza e sua alegria. Champlin, né? O Champlin fala assim: o conjunto de cuidados pelo corpo do homem e de sua alma caracteriza Cristo e as missões cristãs. A gente leva cura física e leva cura na alma, cura espiritual na vida das pessoas. Se nós formos estas pessoas doces que o Senhor nos manda ser para esse mundo amargo que nós vivemos. Lembre-se disso. Como entender a minha missão de vida como uma missão da vida? Em terceiro lugar, meus irmãos, os efeitos da missão são surpreendentes. Os versos 7 a 9, nós vemos que esta missão foi impactante e fez a diferença. A missão de 12 homens simples, pescadores, cobrador de impostos, né? A profissão de Judas a gente nem sabia bem direito qual era. Soubemos depois pelo Evangelho que ele botava até a mão no dinheiro. E ele estava lá no meio dessa missão. E tinha o Simão, que era zelote,
que os zelotes eram um partido político religioso muito esquisitão, eles queriam tomar o Império Romano à força, né? E Pedro, com suas peculiaridades, Tiago e João, pescadores, com toda a sua simplicidade, foram os homens escolhidos por Jesus. E eles exemplificam a missão de toda a igreja. E aqui, dentro do nosso meio, tem empresário, tem médico, tem funcionários públicos, enfim, temos pessoas com muito mais capacitação, com muito mais inteligência do que aqueles homens tinham. E Jesus escolheu aqueles homens simples e humildes para nos dar o exemplo. Que Ele pode nos usar como somos. E nós podemos, então, enxergar os efeitos dessa missão. Enxerga os efeitos da missão. Já estamos enxergando os efeitos da missão. O verso 7 fala que Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que estava acontecendo. O impacto da obra chega a ser surpreendente até os poderosos. Até os poderosos. Tem pessoa importante em Carlos Barbosa que já está enxergando o que vocês estão fazendo. Tem pessoa importante. E os importantes não são só os empresários ou as lideranças locais. São também, com muita importância de fato. Mas são as pessoas que Jesus ama, que são muito importantes, que estão conhecendo a Igreja da Rocha. O impacto da obra é surpreendente. Jesus e seus discípulos, eles chegam até os mais altos escalões da sociedade vigente em qualquer época. Lá, Herodes soube quem eram aqueles 12. Aqui, em Carlos Barbosa, tem gente que vocês nem imaginam, que já sabem que vocês estão se reunindo, que vocês estão trazendo coisas boas para a cidade, que vocês são um grupo de ordem, que vocês são um grupo de paz e que são um grupo muito bonito. Digam amém? Amém. São muito bonitos mesmo, né? Um grupo para lá de especial. Amém. Um grupo joia. Tem pessoas que vocês não imaginam que já sabem sobre vocês. Muitos não compreenderão quem é Jesus e farão confusão. O verso 8 diz que muitos ali pensavam, aqueles 12 que foram, de certo era Elias que apareceu de novo. Um profeta do passado. O próprio Herodes pensou, chegou aos ouvidos dele, João ressuscitou? O João, o Batista, né, que Herodes havia mandado matar, ele ressuscitou. Então, sabe o que acontece quando a missão de vocês está sendo efetivada? Acontece que muita gente fica sabendo e que alguns até farão confusão. Não saberão quem vocês são, até virem aqui e comprovarem quem vocês são. Os fariseus e os essênios ensinavam nas suas escolas sobre a reencarnação. Então, era uma primeira suposição que Jesus fosse um dos profetas antigos que havia voltado. O cristianismo não fala sobre a reencarnação, ele fala sobre a ressurreição. Ele ensina sobre a ressurreição. E aí, então, houve uma grande celeuma naquele povo naquela época, por causa da missão de 12 simples homens que tinham um líder, que era Jesus. Houve essa confusão. Vai haver uma confusão sobre que grupo vocês são. Sobre o que vocês pregam, sobre o que vocês dizem, sobre quem vocês querem receber como membros na sua comunidade. Mas o principal que vocês devem levar no coração é que na missão de vida de vocês como igreja, tem que acontecer em Carlos Barbosa o que aconteceu com Herodes, no verso 9. Herodes disse, João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava ver. O Senhor é o motivo de curiosidade para o rei, e este faz essa pergunta central que os evangelhos trabalham. 4 evangelhos. E você sabe o peso que são os 4 evangelhos. Eles trabalharam para responder à pergunta de Herodes. Quem é este? Quem é este que eu estou ouvindo essas coisas? Não pode ser João, porque João eu mesmo mandei matar. Quem é este? Então, meus irmãos, o que Jesus fez
era latente e fazia com que o povo e que o rei refletissem no seu grande poder. E assim, meus irmãos, nós temos que levar a efeito no coração das pessoas a pergunta de Herodes. Saia daqui hoje com uma missão de colocar no coração das pessoas: quem é este? Quem é esse Jesus? Quem é esse? Como é o seu nome? Camila. As pessoas têm que pensar assim: quem é este que a Camila fala? Quem é este que ela vai até na igreja por causa dele? Quem é este que se prega nessa igreja? As pessoas têm que ficar com já aquela expressão, a pulga atrás da orelha. O que ele tem? O que aquele casal tem que é diferente? Quando a igreja consegue chegar ao máximo no coração das pessoas, fazendo com que elas se perguntem quem é este, a igreja está atingindo o seu propósito. Esta era a pergunta de toda a nação e foi também a pergunta do rei. E a nossa vida deve levantar esse questionamento no coração das pessoas. Talvez você hoje deve sair daqui se questionando: eu tenho levantado este questionamento no coração das pessoas? O meu testemunho tem feito com que as pessoas pensem: quem é este? Eu quero concluir lembrando, meus irmãos, que o cristão foi chamado para uma missão. E em diversos tempos nós precisamos parar e reavaliar as nossas ações dentro dessa missão. 2 anos de culto público. Hoje é um dia de você parar e reavaliar a tua missão dentro desta grande comissão. Ser discípulo é a primeira avaliação. Estou sendo esse discípulo? E se somos discípulos, uma das comprovações disso é que nós multiplicamos. Nós multiplicamos, crescemos e nos desenvolvemos. E é uma bênção vir no aniversário de uma igreja que está multiplicando, crescendo e se desenvolvendo. É porque vocês são discípulos. Vocês não são religiosos. Longe de nós sermos chamados de religiosos. Nós somos discípulos. Precisamos avaliar o quanto temos cooperado na missão de fazer discípulos. Agora, é uma realidade que nós discípulos passamos também. Jesus tem que chegar e chamar assim: ó, vem aqui vocês 12, vem aqui, olha só, agora vocês vão sair, eu vou dar poder e autoridade. De tempos em tempos a gente tem que chegar junto e dizer assim: olha, o Senhor nos deu poder e autoridade, estamos indo, estamos saindo, estamos fazendo. Parte disso é aqui dentro, parte desse ir é o que vocês estão fazendo aqui, cuidando ali do ministério infantil, cuidando uns dos outros, com uma boa recepção, com um amor estendido a todos que aqui chegam, investindo nesse visual, investindo na marca, no logo, fazendo isso para que tudo nesse ambiente seja o melhor possível. Parte disso é aqui. Agora, grande parte é segunda-feira lá, na vida pessoal de cada um. Levando a missão. Lembrando sempre de fazer as pessoas terem o seu questionamento. O cristão deve ter a desenvoltura ao longo da sua vida de fazer com que muitas pessoas perguntam: quem é este? Para e pensa se os teus amigos estão perguntando quem é esse Jesus que eles falam. Mesmo aqueles que viram Jesus realizar milagres, não o viram no sentido de perceber quem ele realmente era ou é. Muitos dos que receberam curas e milagres aqui não seguiram. Muitos que estão ao redor de vocês não seguirão. Mas vocês não sabem que não vão seguir. Então vá. E impacte vidas. E diga: olha, você precisa conhecer o meu Jesus. Somente sendo discípulos é que faremos outros discípulos. Os milagres são graça de Deus para discípulos e para não discípulos. Milagre Deus faz para todos. A Bíblia diz que o seu sol nasce para bons e maus. A sua chuva vem para bons e maus. Agora tem dons que é só para discípulo. Tem dons que é só para discípulo. Saber perdoar também a gente nem sabe, mas com a força de Deus a gente consegue. É só para discípulo. Ir e falar de Jesus é só para discípulo. Sol, chuva, progresso financeiro,
Isso aí é direto para muitas pessoas, bons e maus. Agora, tem coisas que é só para discípulos. Quero dizer as lições finais dessa reflexão. Jesus tem uma missão para todos os seus discípulos e as suas experiências poderosas estão reservadas para todo aquele que obedece. Se um dos 12 não fosse, não viria nenhum milagre, nenhuma cura. Se você quer ver as experiências profundas de Jesus acontecer, vá, obedeça. O cerne da missão de Jesus é pregar e curar, mas é preciso ir. Jesus te chamou para pregar e para curar, mas você precisa ir. Você não vai fazer isso na frente do espelho. Até pode treinar na frente do espelho. Quando eu era seminarista, eu pegava um sermão que eu escrevia e ia na frente do espelho e ficava muitas vezes assim. Queridos irmãos, e estava só eu. Abram suas Bíblias, eu lia todo o texto na frente do espelho. Tinha um espelhão lá em casa. Claro que a Roseli não estava em casa, ela ia trabalhar e eu ficava fazendo assim. Queridos irmãos, era o meu teste primeiro, né? E depois de falar o sermão inteiro para mim, eu ia para a igreja e falar o sermão, né? O problema é que aquele cara lá do espelho não fazia muitas avaliações. Aí eu ia na igreja, não era tão bom, mas faz parte, né? Faz parte. Não faça essa pregação. Faça a pregação lá fora. A aceitação dos feitos de Jesus é por conta da assimilação da palavra. Nem reis, nem religiosos são transformados quando não compreendem quem é o Cristo dos discípulos. Nem os reis, nem Herodes, nem as pessoas importantes, nem os religiosos compreendem quem é o Cristo de vocês. Só que você não sabe quem vai compreender ou não, então continue indo e falando e mostrando quem é o teu Cristo. O Cristo dos discípulos pode ser assimilado por muitos e deve ser assimilado por muitos, mas viram que nem Herodes compreendeu. Mas quem é esse? Mas os evangelhos responderam a sua pergunta. E a última lição: o mundo só vai conhecer o Cristo dos discípulos quando reconhecer os verdadeiros discípulos de Cristo. Repetindo, o mundo só vai conhecer o Cristo de vocês, os discípulos, quando reconhecer os verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus os abençoe. Parabéns pelos 2 anos de Igreja Batista da Rocha aqui em Carlos Barbosa, sendo e fazendo discípulos. Abraço carinhoso de toda a igreja.